Alguém já te chamou de fascista? Hoje em dia se debate muito se aquele cara ou aquele sujeito é fascista, se o fascismo é de esquerda ou de direita, ou ainda, quais estados são fascistas, quais comportamentos nós podemos considerar alinhados com a ideologia, e isso acontece porque, nos últimos anos, fascismo se tornou um termo de uso pessoal, sujeito aos humores de quem decide usá-lo por algum motivo. Mas, mesmo com esse descaso, é um termo que carrega significados muito importantes, complexos e cujas origens não podem ser esquecidas. Então, nós vamos explicar para vocês o que é fascismo. Bom, para começar, precisamos entender que o fascismo é uma palavra relativamente nova que foi cunhada no começo dos anos 20 na Itália e que serve para descrever um sistema político e econômico. Quem criou esse termo foi um sujeito chamado Benito Mussolini, que posteriormente se tornou o ditador mais famoso da história da Itália. O termo deriva da expressão em latim fasces lictores, usada para designar um símbolo de poder de origem etrusca que foi apropriado pela República Romana. Lictores eram os guarda-costas de magistrados romanos, e eles portavam esse feixe para demonstrar status e poder. Depois, ao ser traduzida para o italiano fascio littorio, fascio virou expressão coloquial para designar aliança ou federação. No dia 23 de março de 1919, funda-se um movimento político composto por unidades de combate, fasci di combattimento. E em 1921, Mussolini apresenta como fascista seu partido político. Nessa época, o termo já era utilizado popularmente para se referir a uma doutrina de pensamento que tinha um caráter autoritário, antiliberal, anticomunista, antiparlamentar e que busca um Estado autossuficiente. O fascismo italiano, já em sua gênese, se desenha bastante caricato, com estética e liturgias muito próprias, além de ser ultranacionalista e violento. Também foi a primeira ditadura de extrema-direita a dominar um país europeu em totalidade, embora não tenha sido a última. Aqui entramos em um ponto do debate que tem sido bastante levantado, especialmente aqui no Brasil. O fascismo pertence ao espectro político da esquerda ou da direita? Bom, a rigor, historicamente, o fascismo sempre foi entendido como uma extrema-direita, e que o nazismo é uma versão mais radical ainda do fascismo. Entretanto, vale ressaltar que existem muitas direitas e que não faz sentido colocar toda a direita como fascista. Também não pode ser encaixado na esquerda. Essa confusão vem do fato de que houve muitos movimentos parecidos com o fascismo vinculados à esquerda. Mas, ainda que hajam ditaduras à esquerda, essas são ditaduras próprias, com características específicas que as discriminam do fascismo. Pol Pot, por exemplo, foi um ditador e um genocida, mas Pol Pot não foi um fascista. Há outra escola de pensamento de historiadores que caracteriza fascismo como terceira via. E isso acontece porque, no período que antecede a Segunda Guerra Mundial e durante ela, o mundo, a grosso modo, lidava com três narrativas proeminentes: o nazifascismo, o capitalismo liberal e as narrativas socialistas e comunistas. Eventualmente, o bloco dos países liberais se aliou à União Soviética e juntos derrotaram as potências do eixo, que eram Alemanha, Japão e Itália. Isso acabou por retirar o fascismo da grande disputa de narrativas, que foi colocado totalmente em segundo plano durante o período da Guerra Fria. Já em 1946, George Orwell entendeu qual era o caminho que a palavra ia seguir, pois ele a descrevia como quase inteiramente sem sentido, e que qualquer inglês aceitaria valentão como seu sinônimo. Aliás, algo que eu não preciso te dizer é exatamente o que aconteceu. Até porque não existe uma definição universalmente aceita do termo, apenas um consenso sobre algumas características fundamentais da palavra. Bom, aqui nós vamos utilizar um autor que é bastante reconhecido e respeitado em seu entendimento sobre esse tema: Umberto Eco, pensador italiano que, inclusive, viveu a sua infância na Itália governada por Mussolini. Em seu livro O Fascismo Eterno, ele descreve as 14 características fundamentais
do fascismo, que são culto à tradição, muitas vezes sincretista, obscurantista e idealizada, recusa à modernidade. A modernidade é vista como degradação no imaginário fascista, que se apega a coisas como terra e sangue para forjar sua identidade. Ação pela ação ou irracionalismo. Nas palavras de Goebbels, quando ouço falar em cultura, pego logo a pistola. Ou seja, ódio aos artistas, ódio aos intelectuais, desconfiança das universidades e busca de ações rápidas e decisões radicais. Aversão a discordâncias. Diversidade de discursos e debates de ideias diferentes tendem a incomodar ou a ser restringidas. Medo do diferente. O fascismo é intrinsecamente racista. Ele é contra qualquer intruso. Pretende que as minorias desapareçam ou que elas se curvem às maiorias. Ressentimento. A frustração individual ou social está profundamente ligada aos fascismos históricos, que se apoiam em crises econômicas, humilhações políticas, insatisfação social das classes médias e proletárias. Nacionalismo. Nem todo nacionalismo é fascista, mas todo fascismo é nacionalista, além de ser xenofóbico e isolacionista. Inimigo externo. O inimigo é um objeto claro e odiado. Às vezes é fraco para causar desprezo, às vezes é forte para causar medo. Pode ser uma classe, um povo, uma nação, uma etnia ou uma ideologia. Belicoso. O fascismo vive pela luta, não luta pela vida. Os inimigos devem ser derrotados e não existe nenhum fascista pacifista. Desprezo pelos fracos. O fascismo carrega sempre alguma forma de elitismo, mesmo quando é um elitismo popular, que entende que o seu povo é o melhor povo da história. Culto ao herói, ou culto ao heroísmo. O fascismo gosta de figuras de poder e ainda pretende que todo mundo seja capaz de ser um herói ou uma figura de poder representante dessa ideologia. Machismo e fetiche por armas. O desdém pelas mulheres, a intolerância de comportamentos sexuais considerados fora do padrão e a fixação por armas e outros símbolos de virilidade. Populismo qualitativo ou seletivo. Populismo normal, mas voltado para grupos específicos em seu apelo emocional e discurso messiânico. Novilíngua. Neste tópico, Humberto Eco conversa com George Orwell. Em 1984, Orwell dá ao seu povo fictício um léxico que divide características com quase todos os estados totalitários, inclusive com os fascistas. É a pobreza gramatical e a simplicidade nos discursos e nos raciocínios, porque no pensamento totalitário não há espaço para ambiguidades e nuances. Muito bem, gente. Eu acho que isso aí esclarece um pouco as dúvidas que o pessoal tem sobre esse tema. Então eu vou deixar duas reflexões. A primeira é a seguinte: não há simplicidade nos conceitos. Pensar e conhecer dá muito trabalho. Então cuidado com quem aparece com respostas fáceis, com verdades absolutas ou com teorias da conspiração. Debater e lidar com ideias dissonantes é a melhor forma de se produzir conhecimento. A segunda é que, se usamos as palavras à toa, elas podem perder o sentido. E, algumas vezes, essas palavras são importantes demais para arriscar jogar seus significados ao vento.